Nós começamos agora a parte um do texto, né? E nesta parte um ela já enuncia, né, as duas doenças, né, que serão objeto das reflexões desse texto, né? A tuberculose e o câncer, né? E aí ela coloca da seguinte forma, né? A tuberculose, ela teve assim em torno dela, né, algumas concepções, algumas fantasias, né, durante o século XIX, sobretudo. E o câncer é um fenômeno agora, principalmente do século XX, né? E ela diz assim, uma doença incurável e intratável, né? Isso foi a tuberculose no século XIX e pareceu ser o câncer no século XX, né? Então, as fantasias inspiradas pela tuberculose no século XIX e pelo câncer hoje, e aqui eu tenho que explicar, né, fazer esse parênteses, né? Esse texto da Sontag foi publicado há 42 anos atrás, né, em 1978. Então, obviamente, né, vocês vão perceber que nessas 4 décadas, né, passadas, o tratamento do câncer evoluiu, né? Então, hoje, né, se a gente descobre o câncer cedo, né, a maior parte deles, né, recebe uma terapêutica adequada e a pessoa pode se curar. Mas, há 40 anos atrás, né, saber-se com câncer era saber-se candidato quase certo à morte, né? Então, voltando aqui, né, são reações a uma enfermidade considerada intratável e caprichosa, ou seja, uma enfermidade que não se compreende numa época em que a premissa central da medicina é que todas as doenças podem ser curadas. Então, o câncer, por exemplo, no século XX, né, quando a gente tem uma medicina que se debruça sobre as doenças, sobretudo sobre as doenças, né, e assim, querem a vitória sobre elas, né, essas doenças, né, pareciam assim, um contraditório, né? Porque em cada uma em seu tempo, elas vinham e elas significavam morte certa, né? Então, da tuberculose, ela diz, ó, por definição, ela é misteriosa, né? Foi considerada como um traiçoeiro implacável ladrão de vidas, né? Então, no passado, por exemplo, todo escritor, né, morreria de tuberculose, né? Era uma ideia que se imaginava, né? Até romanceava-se, né, o fato de se morrer de tuberculose, né? O câncer substitui a tuberculose na representação, né? Então, na passagem para o século XX, né, o câncer vai assumir, né, o posto que a tuberculose tinha no século XIX, né? Doença vivenciada como invasão cruel e secreta, né? Então a gente chama assim de o caráter invasivo do câncer, né? O caráter invasivo, porque é algo que vem, né, e acaba minando o corpo todo por dentro, né? Até sua etiologia ser clara e o tratamento eficaz. Então, o câncer passou a substituir, então, aquilo que era a tuberculose, né? O sentido metafórico da tuberculose, né? E tanto uma quanto o outro, né, causavam perplexidade e também pavor, né? Receber uma notícia de que vocês tinham tuberculose, né, ou que agora tem o câncer, ela não é uma notícia que ainda perturba, né? Perturbava a tuberculose, perturba também o câncer, né? Então, apesar de novas expectativas, ainda variedades de pavor, né, antiquadas. Ou seja, apesar da medicina ser evoluída, né, quando alguém diz assim, ó, eu estou com câncer, as pessoas dão uma parada. Olha, né, tudo vai dar certo, né? E as pessoas temem, né, que o câncer possa voltar, né, que você possa não vencer o câncer, justamente pela mortalidade que o câncer representava,
no passado, né, quando a medicina não podia muito sobre ele. Considerada moralmente ou literalmente contagiosa. No caso da tuberculose, era considerada contagiosa, e no caso do câncer, né, o distanciamento das pessoas, né, em vista, né, de que a pessoa está marcada para a morte. Né. Então, a doença pode ser objeto de preconceito, né, faz com que a pessoa, né, sofra preconceitos por ser portadora dela, por ser acometido com ela. Né. Então, a reação de parentes e amigos é de afastamento, né, procedimentos de descontaminação em face de uma doença não contagiosa, né, o contato que toma forma de uma transgressão, violação do tabu. Então, imagine, para vocês verem, a AIDS, né, quando ela surgiu, ela também assume isso. Né? A tuberculose tinha esse dado, a pessoa tinha que ser separada, né, os talheres, os pratos tinham que ser separados, a pessoa tinha que ir para um sanatório, né, e não podia ter contato com a pessoa, porque se acreditava altamente, né, contagiosa, enfim. Como agora a questão do coronavírus. Né? Nós ficamos sabendo, né, de pessoas que foram queimadas, né, por conta disso. Olha, vamos queimar, né? Aí não sei se foi no Irã que aconteceu algo assim, né, de as pessoas tocarem fogo, né, para evitar a proliferação do vírus, enfim. Né? Bom, ela cita aqui, o primeiro autor que ela vai citar, né, é um romancista, o Stendhal, né, que escreveu um romance chamado Armance. Né? O Stendhal é um escritor francês, né, que nasceu em 1783 e morreu em 1842. Né? O nome dele verdadeiro era Henri-Marie, né, Beyer. E aí ele ficou conhecido como Stendhal. Né? E nesse romance, a mãe do herói, né, que se recusa a falar a palavra tuberculose, com medo do aceleramento da doença. Então, observa bem, ela já, assim vai ser, daqui durante o texto vai ter muitas revisitações assim de Sontag, né? Então, aqui, apesar de ser um personagem fictício, né, ele pontua isso, né? Então, quando um romancista ele pega algo, né, assim, do meio, né, do meio social, e coloca lá, mesmo que seja fictício, né, a literatura ela passa a ter aqui o que os críticos literários, né, os analistas da literatura, chamam de verossimilhança. O que quer dizer isso? Quer dizer que você pega coisas da realidade, né, que acontecem, que são verdadeiras na realidade, e coloca aqui como uma condição, né, como uma situação, uma percepção dos personagens. Né? Então isso, estando num romance de época, denota que havia esse tipo de sentido naquela época, né? Um sentido aí metafórico. Né? E o outro autor que ela cita é um médico psiquiatra chamado Karl Menninger, né? Que nasceu em 1893 e morreu em 1990. Né? É um psiquiatra norte-americano, né? Que escreveu um livro chamado The Vital Balance, né? É o balanço vital. Né? E ela cita aqui uma passagem desse livro, desse psiquiatra, dizendo assim: a própria palavra câncer é vista como capaz de matar certos pacientes que não sucumbiram tão rapidamente ao mal que padecem. Ou seja, aqui é aquele temor, né? Aquele pudor de se falar de uma doença a um determinado paciente. É disso que ela está colocando aqui. Ou seja, não se fala isso, por quê? Porque em torno da doença existe um sentido metafórico, né? Existe toda uma gama, né, de semântica, né, que faz com que aquela doença ela cause mais preocupação, né, mais dor ainda, do que simplesmente o processo natural da doença. Né? Comentário formulado em apoio a crenças anti-intelectuais e a uma compaixão simplista difundidas na medicina e psiquiatria contemporâneas.
Aqui ela não poupa, ela está fazendo uma crítica, né, a esse pensamento do Menninger, né? É um comentário, né, crenças anti-intelectuais, né, e compaixão simplista, né? Então ela não vê assim como coisa boa, né, esse pudor em torno de uma doença, né? E ela escreve, ó, os pacientes que nos consultam, ela continua citando Menninger, né, em razão dos seus sofrimentos, infortúnios e deficiências, têm todo o direito de se ressentir por verem colada a si uma etiqueta que é um sinal de maldição. Olha que interessante, né? Isso o que o Menninger, né, dizia, né? Parece que você colou uma etiqueta, este aqui é canceroso, este aqui é tuberculoso, né? Então a Sontag está dizendo, olha, esse conselho de Menninger, né, não abandonar nomes e rótulos para não afligir, né, ela não vê isso com bons olhos, né? Aumentar a dissimulação e o paternalismo da medicina, é isso que ela está vendo, né? Que isso aqui não ajuda, contribui para uma formação metafórica em torno da doença, né? Por exemplo, o nome câncer, né? Não é em si o ato de nomear que é pejorativo ou condenatório, mas sim o nome câncer, né? O que é câncer, né? Aqui o nome câncer, né, vai remeter a um sentido de predador invisível e maligno, né? E aí também um efeito desmoralizante, porque a pessoa pode se sentir punida por uma doença, né? E normalmente, por exemplo, um câncer de seio, que a pessoa tenha que tirar o seio, né? Um câncer, por exemplo, como teve Freud, um câncer de mandíbula, né? E se ele é exposto, né? Como que a pessoa ficaria, né? Então, ela coloca isso aqui, né? E a solução, qual seria então a solução, né, colocada? A solução não pode estar em deixar de contar a verdade para os pacientes de câncer, mas sim retificar o conceito da doença, desmitificá-la. Desmitificá-la, né? Ou seja, não transformar a doença em mito, né? Não transformar a doença nessa metáfora pesada que ela tem. Então a solução é, assim, manter as pessoas dentro da realidade, né, da própria doença, né? Então, o fato de esconder a doença, né? Ontem era tuberculose, né? Ser tuberculoso equivalia, né, a ser condenado à morte. E hoje é o câncer que assumiria, nesse hoje, né, lembrando bem que ela está falando isso há 40 anos atrás, né? O câncer equivale também à morte, né? Tem essa situação, né? Então, ela vê isso na relutância em dizer a verdade, né? O médico ao paciente, né? E a família também aos filhos, né? Então, esse pudor que as pessoas têm justamente porque tem esse estereótipo em relação à doença. E ela vai citar aqui um outro escritor famoso, né, que morreu de tuberculose, né, que foi o Franz Kafka, um escritor austríaco, importantíssimo na literatura, né? É uma unanimidade na literatura, né, a obra de Kafka, né? Também um dos meus preferidos, né? O Kafka é aquele escritor que, em todas as obras, ele assim, o projeto dele todo é colocar o homem como um sujeito inviável, né? O homem que está diante de uma determinada estrutura, que não o perdoa, né? Que não explica nada para ele e faz de sua vida um extremo absurdo, né? Faz da vida dele como se ele fosse culpado de tudo, e qualquer ação que ele faça para entender dessa vida, para compreender um princípio justo dessa vida, aumenta a culpa desse homem, né? Essa é a literatura do Kafka, é importantíssimo, né? Lá tem o Castelo, né, a Metamorfose, a Colônia Penal, enfim. Então são vários livros importantes do Kafka, né? O Processo, né? O Processo, que é um livro em que uma pessoa recebe uma intimação para comparecer na justiça porque ela foi denunciada,
e o personagem passa o tempo todo à procura de alguém que explique qual é a acusação, né, qual é o motivo, e ele não consegue. Né? À medida em que ele vai caminhando, né, no final ele é crucificado numa pedra, né, como se fosse um Cristo, ou como se fosse um Prometeu, acorrentado. Né? Enfim. Então, o Kafka, assim, ele nasceu em 1883, né, justamente o ano em que Marx morre, e morreu em 1924, morreu cedo. Né? Enfim, ele escreve, né, assim, numa carta que ele manda a um amigo, né? Verbalmente, nada de preciso me comunicam, pois quando se conversa a respeito da tuberculose, todos recaem num modo de falar acanhado, evasivo, de olhos vidrados. Então, o Kafka escrevendo a um amigo sobre esse pudor que as pessoas, essa dificuldade das pessoas em dizer a ele, olha, você está com tuberculose. E do câncer vai acontecer a mesma coisa, né? O ocultamento do câncer. A França e a Itália, por exemplo, né, ela está dizendo aqui que o comunicado, né, do médico é para a família, mas não ao paciente, né? Porque seria uma verdade insuportável. Nos Estados Unidos, né, a franqueza para evitar processos judiciais. Então, os Estados Unidos, onde todo mundo tem o hábito de processar todo mundo, e você pode processar uma empresa farmacêutica até 10 anos depois, né, pelos resultados negativos de um determinado tratamento. Então, os médicos, para evitar, né, processos, comunicam, se o paciente deseja saber. Né? Mas eles se valem também de cartas, né, sem remetente. Também é um outro processo aqui. Então, de qualquer forma, em torno do câncer tem essa relutância em dizer a verdade para as pessoas. Então, ficar com câncer, né, é um escândalo que põe em risco o emprego e a vida amorosa. Então, as pessoas podem não querer saber também. Porque se você tem câncer, né, você vai ter problema com os planos de saúde, vai ter problema com o emprego, né, e vai ter problema talvez com a possível vida amorosa até onde for possível. Né? E ela menciona aqui uma lei, a Lei Federal da Liberdade de Informação de 1966, nos Estados Unidos, né, que colocava como questão, né, o fato de você ser informado, né, liberdade de informação. Tratamento que isenta de divulgação para preservar o respeito à privacidade pessoal. Então, muitas vezes as pessoas faziam, abriam, né, lançavam mão, né, desta lei, né, para que a doença ficasse oculta. Né? No caso do câncer, isso ocorria. Né? Então, em torno do câncer, em torno da tuberculose, um silenciamento, né, revela a dificuldade das sociedades industriais avançadas de lidar com a morte, que é uma situação que nós veremos também no outro texto, A Solidão dos Moribundos, de um sociólogo chamado Norbert Elias. Essa dificuldade que as nossas sociedades hoje têm de trabalhar com a morte. Né? A morte é um complicador. Né? Enfim. Assim como a morte é hoje um fato ofensivamente sem sentido, também uma enfermidade vista em larga medida como sinônimo de morte é vivenciada como algo que se deve esconder. Olha, isso que ela coloca. Né? A morte, de um lado, ela também tem os seus tabus, né? Também tem seus acanhamentos. Então, uma doença que, obviamente, pode levar à morte, né, com mais certeza do que a vida, também vai ser apanhada com o mesmo problema. Né? A boa morte. Né? É melhor poupar as pessoas fadadas à morte. Então, as pessoas têm a ideia de que não avisar as pessoas, né, informar as pessoas de que elas têm uma doença grave, né, uma doença mortal, elas vão poder viver melhor sem essa consciência de morte iminente. Né? Então, a boa morte seria aquela que é repentina. A pessoa morreu.
né, sem saber que estavam no processo, né, correndo esse perigo. A melhor de todas é a que ocorre quando inconsciente ou no sono. Então, por exemplo, dá uma dose grande de morfina, né, ou enfim, a pessoa adormece e morre, né, sem saber de nada, né, morre inocente da própria doença. Né? Então, havia esse pensamento assim. E ela então faz uma comparação, né, comparando o infarto e o câncer. Né? Por exemplo, morrer de infarto é tão provável quanto morrer de câncer, né? Mas o infarto não se oculta. A gente não tem assim assim, tanta vergonha de dizer, olha, morreu de infarto, né? Infartei, a pessoa infartou, mas de câncer possivelmente a gente tenha, né? Então, nada existe de vergonhoso num ataque do coração, né? Mas o câncer é algo obsceno. Né? Então, são metáforas que sugerem processos vivos de um tipo aterrador. Então, o câncer é mais aterrador, por exemplo, do que o infarto. Né? E é sabido que todo mundo todo mundo, né? Boa parte das pessoas, desculpe, né, podem morrer de infarto, né? Jovens, ainda jovens. No entanto, essa possibilidade nos aterroriza menos, né, do que, por exemplo, ter AIDS, do ter um coronavírus hoje, né, do que ter um câncer e assim por diante. Então essa é a primeira parte do texto. Tá? Fiquemos aqui.